Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Lohane e eu atuo há quase 9 anos com educação cristã infantil. É um prazer ter você aqui. Eu já quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, se possível, hypar o vídeo também. E hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do processo de preparação para ministrarmos para as crianças. Nesse caso, é uma ministração para a igreja, mas você pode adaptar também para o devocional com o seu filho, porque o passo a passo seria o mesmo, né? A diferença é que você vai fazer com uma criança ou duas, se você tiver mais de um filho, e eu já vou ministrar para uma quantidade maior. Mas você pode seguir esse passo normalmente para preparar aí o devocional do seu filho, tá? Bom, eu tô aqui com a minha Bíblia e eu também estou aqui com um papel para anotar. Eu acho legal ter um caderno só para isso, mas eu não tenho. Meu, ele é de devocional pessoal. E eu às vezes escrevo, mas eu quero muito ter um caderno depois só para isso, sabe? Só para as ministrações. Então, sobre o que vai ser a ministração da vez? A ministração vai ser sobre Daniel e os seus amigos quando eles resolvem não se contaminar com a comida do rei. Então eu vou falar um pouquinho sobre escolhas. Esse vai ser o tema ali da ministração. Quando a gente pensa em escolhas, né, nós estamos pensando em uma criança ali que já conhece Jesus, ou seja, essa ministração, ela não será uma ministração evangelística, embora no final eu vou estar sim fazendo um momento de convite evangelístico, mas ela será uma ministração de crescimento. Por quê? Eu gosto muito de trabalhar ministrações de crescimento, de discipulado, no domingo pela manhã, porque geralmente são crianças que sempre estão vindo, né, ali na escola bíblica, então elas já têm um certo conhecimento da palavra, então você vai trabalhar ali o discipulado junto com ela. Então eu gosto muito de trabalhar ministrações de discipulado, de crescimento, de desenvolvimento espiritual. Então eu vou falar sobre escolhas e a importância de fazermos escolhas que estão de acordo com a vontade de Deus e como nós podemos fazer isso, ok? Então tá, eu tô aqui com a minha Bíblia e eu queria já comentar que eu acho muito importante lermos direto na Bíblia. Eu sei que algumas igrejas trabalham com revista e isso é excelente. A revista, o material de apoio, ele é muito importante, muito bom. Só que quando nós lemos diretamente na Bíblia primeiro, nós não corremos o risco de omitir algo que o Senhor possa querer falar ali com as crianças que talvez não esteja naquele resumo que você recebeu ou no resumo daquela revista. Então é importante ler primeiro na palavra de Deus, tá? Você lê diretamente, lê o texto, vê ali qual é o texto de referência, nesse caso é Daniel 1, de 1 a 20. Então, lê o texto, anotou as coisas que são importantes e depois você lê a revista. No meu caso, eu não estou com material de apoio, não estou com revista nem nada, então eu vou ler aqui só o texto na própria Bíblia, tá bom? Então, vamos lá. Então eu comecei assim, lendo o texto e selecionando, marcando partes importantes de serem destacadas durante a ministração, durante o ensino. Bom, como vocês viram aí, eu já marquei algumas coisas que eu considerei importante ensinar ali para as crianças. E agora eu vou passar para o papel um resumo, assim, bem resumido, de coisas, de pontos importantes dessa ministração, ou seja, desse ensino. Agora peguei todas as marcações que eu fiz e fui anotando, fazendo um resuminho. Bom, terminei aqui o resumo, tá? Terminei as anotações. Então, eu já destaquei do texto as partes que são mais relevantes ali, que podem ser exploradas. Claro que todo o texto é importante, mas que podem ser mais exploradas. Então, eu não sei se eu falei, mas o tema vai ser escolhas, né? Então, escolhas que agradam a Deus. Muitas vezes, fazer escolhas nem sempre será fácil, né? Então, às vezes nós teremos que fazer escolhas que agradam a Deus e serão difíceis. Então, aqui eles estavam diante de uma mesa real, né? Onde provavelmente haviam muitas comidas gostosas,
coisas atrativas aos olhos, mas eles escolheram obedecer a Deus ao invés de se alimentar daquelas comidas que provavelmente eram consagradas a ídolos. Então, eles fizeram o quê? Eles se absteram e preferiram honrar a Deus e, como resultado, o Senhor os abençoou. Então, as escolhas que nós fazemos para honrar a Deus geram frutos em nossas vidas. Nem sempre frutos visíveis, mas certamente nós carregamos conosco a bênção de Deus e a alegria de ter obedecido a Deus. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre como nós somos dependentes do Senhor para fazer boas escolhas. Porque se nós estamos sozinhos, nem sempre, né, sozinhos assim, sem Deus, nem sempre nós conseguiremos acertar as escolhas. Nem sempre nós faremos escolhas que são boas. Muitas vezes nós faremos escolhas que podem parecer boas, mas que provavelmente vão prejudicar a nossa vida. Então eu pensei em fazer uma dinâmica para iniciar, né? Como que funciona? O culto, ele dá abertura e tal, aí tem o louvor, que é uma outra pessoa que vai fazer, e depois eu vou entrar na parte do ensino, tá? Então eu vou pegar 2 copos. Eu peguei esses aqui descartáveis, mas eu quero muito cobrir, talvez com papel, não sei, mas eu preciso esconder a parte de dentro, tá? Por quê? Porque esses copos aqui, eles vão representar escolhas, então vai ser uma dinâmica. Aqui vai ter o número 1 e o número 2, então copo número 1, copo número 2. As crianças vão escolher, né? Eu vou pedir quem escolhe aqui o copo número 1, o que será, né? Eu vou gerar curiosidade, falar, e aí, o que será que tem aqui dentro? Para que a gente usa esses copos geralmente? O que será que tem dentro dele? O que pode estar escondido aqui? Então, eles vão ter que escolher copo 1 ou copo 2 sem saber o que tem dentro. Escolheu, ó. Quem escolhe o copo 1? Ah, eu escolho. Quem escolheu o copo 2? Eu. Tá, beleza. Depois, o que a gente faz? Revela o que tem dentro do copo 1 e dentro do copo 2. Dentro do copo 1, eu tô pensando em colocar ou um limão ou algum alho, alguma coisa que tenha um gosto forte, sabe? E dentro do copo 2, pensei em colocar alguma coisa docinha, alguma coisa que as crianças gostam. E aí, essas crianças vão ver depois, né? Eu vou falar, olha, dentro do copo 1 tinha isso aqui, e dentro do copo 2 tinha isso aqui. E qual vai ser o ensinamento, né? O ensinamento vai ser que nem sempre nós conseguimos tomar escolhas sábias, né? Que, na verdade, quando nós estamos com o Senhor, Ele nos direciona a fazer as melhores escolhas, as escolhas que vão agradar a Ele. Então, pode ser que a gente escolha uma coisa pensando que é coisa boa, mas na verdade não é. E pode ser que a gente escolha uma outra coisa com medo e pensando, isso não vai dar certo, mas como foi Deus que te dirigiu, vai dar certo, vai fluir, tá no controle dele. Então, esse vai ser o ensinamento da dinâmica, vai ser a abertura, né, do momento. E depois eu vou passar para a parte do versículo. Então, o versículo vai ser Provérbios 2:11, que fala sobre as escolhas sábias, né? Que as escolhas sábias te guiarão, te conduzirão. Então, esse vai ser o versículo que eles memorizarão. Eu gosto muito de fazer a explicação do versículo, então eu uso esse momento para apresentar a Bíblia. Como assim apresentar a Bíblia? Então, como nós já vamos falar do versículo, né, que é algo que está aqui na Bíblia, eu aproveito e já falo algumas curiosidades sobre a Bíblia. Então, olha, agora nós vamos falar sobre um texto da Palavra de Deus. E aí falar, olha, a Bíblia ela é a Palavra de Deus. Tudo que está na Bíblia é verdade, porque Deus não mente, Deus só fala a verdade. Então, eu aproveito para falar um pouquinho sobre a Bíblia. Olha, ela tem 2 partes, Antigo e Novo Testamento. Cada uma tem uma quantidade de livros, ao todo ela tem 66 livros. Então, eu dou um resuminho aí sobre a Bíblia e falar, olha, o versículo que nós vamos ler está em Provérbios. Provérbios é um livro do Antigo Testamento. E aí eu vou explicar. Está no capítulo 2, o capítulo é um número grande e o versículo é um número pequeno. Então, o que nós vamos ler está em Provérbios,
capítulo 2, que é o número grande, e versículo 11, que é o número pequeno. Então, as crianças vão ali abrir, né? Porque eu vou ministrar para as crianças maiores. Então, elas vão abrir, ou se forem menores, o que você pode fazer? Você pode abrir e mostrar para elas. E se forem crianças que não sabem ler ainda? Você abre, pega o dedinho da criança e fala, olha, tá aqui, bota em cima do versículo, para ela saber que aquilo que você vai ensinar está escrito na Bíblia. Então, pegou o dedinho, coloca em cima ali da Bíblia, tá? Explicou ali, ó, esse versículo, ele tá querendo dizer, leu com ela, né, e falou, esse versículo, ele tá querendo dizer isso, dizendo que quando nós fazemos escolhas que estão ligadas ao que Deus quer para nós, que estão de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, nós teremos uma vida sábia, né? Então, escolhas sábias, elas te guiarão, elas te conduzirão. E aí você vai explicar aquele contexto ali, o versículo, o significado geral dele, e depois você pode fazer uma memorização, uma brincadeira de memorização. E aí eu vou explicar qual vai ser a brincadeira que eu vou fazer com eles. Bom, a brincadeira que eu vou fazer com eles é uma brincadeira muito simples. Como que vai funcionar? As crianças que vão estar lá, né, elas vão estar com algum tipo de peça de roupa ou vão ter alguma característica física que outras crianças também terão. Então, por exemplo, geralmente tem mais de uma criança que usa óculos, geralmente tem mais de uma criança de tênis, geralmente tem mais de uma criança de saia ou de vestido. Então, eu vou usar essas características para fazer a memorização de versículos. Então, o versículo ele vai estar bem exposto, de uma forma que eles possam ler. E aí eu vou sortear ou pedir para eles sortearem para mim uma característica. Então, só vai repetir o versículo agora quem está usando saia. E aí todas as meninas que estiverem de saia vão repetir o versículo. Então, primeiro a gente fala o endereço do versículo, que é Provérbios 2:11, repete o versículo e finaliza falando de novo Provérbios 2:11, para eles gravarem a referência. Lohane, mas você acha saudável as crianças decorarem? Aí é que muita gente se engana. Isso não é decorar. Decorar é você pegar e gravar de uma maneira robótica. Mas não é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos, na verdade, fazendo o que a palavra de Deus diz lá no Salmo 119, 111. Salmo 119, 11. Guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, guardar no coração é memorizar. Você vai chegar e você vai explicar o significado daquele texto. Aquela criança não está repetindo algo sem entender. Ela está entendendo porque você já explicou para ela. Lembra que eu falei agora há pouco? Você vai dar uma explicação. O que aquele versículo significa? O que aquele versículo está ensinando? Então, quando elas forem memorizar, elas já saberão o que aquele versículo quer dizer. Então, elas vão memorizar, elas não vão decorar. O decorar, tem até uns shorts aqui no canal sobre isso. Decorar é algo robótico. Agora, memorizar não. É realmente reter aquela informação e aquilo ali vai agregar de alguma forma na vida da pessoa. Então, memorizar é diferente de decorar. Então, as crianças vão memorizar, vão fazer essa brincadeira e elas vão repetir e tudo mais. Crianças de saia, crianças de óculos, crianças de tênis, crianças com 7 anos, crianças com 10 anos, enfim. Você pode ser criativo aí na memorização. Se você for pai ou mãe e só tiver um filho, você pode fazer uma outra brincadeira. Então, você pode, ao invés de botar características físicas, né, e você estiver fazendo um discipulado com seu filho em casa, um devocional, você pode colocar o quê? Recebi uma ligação, tive que dar uma pausa. Então, se você é pai e você está ensinando o seu filho, você vai poder fazer uma outra brincadeira. Então, não usando as características físicas ali ou características de roupas ou de idades, porque não vai ter tanta criança, né? Vai ter só um filho ou 2, enfim. O que você pode fazer? Ao invés disso, ao invés de colocar características assim, você pode colocar comandos, tipo o mestre mandou, né? Então, o mestre mandou você repetir o versículo com a mão na cabeça.
Aí depois você pode pedir para o seu filho ser o mestre. Então vocês dois vão repetir fazendo o comando que ele falou. Então, pulando com uma perna só, sabe? Então você vai dando comandos ali para repetir o versículo. O ideal é de umas 6 repetições, 5, 6 repetições, tá bom? Esse é o ideal para a criança memorizar. E aí no final você pode fazer uma repetição sem a brincadeira. Então, vamos ver então se vocês conseguiram pegar sem a brincadeira agora. Aí todo mundo vai repetir. Geralmente o pessoal grava muito rápido, né? Criança grava muito rápido. Então vai ter esse momento aí de memorização de versículo. Depois da memorização do versículo, aí é que nós entramos na ministração. Mas entra de cara assim? Agora a gente vai pregar. Não. Você faz uma introdução. O que é introdução? É uma ponte para você entrar na ministração de uma forma sutil, né? As crianças, vamos supor, estavam ali brincando, fazendo a memorização do versículo e tal, e pá, do nada entra na ministração. Não. Nós vamos fazer uma introdução para a ministração. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer uma pergunta. Olha, agora eu quero saber de vocês, por exemplo, quem aí gosta de chocolate? Quem aí gosta de, sei lá, falar uma coisa que as crianças gostam? Eu gosto. Nossa, é muito bom, né? Essa comida é muito gostosa, é muito legal e tal. Agora, já pensou se alguém coloca uma mesa muito gostosa, cheia de coisas gostosas na sua frente e você escolhe não comer aquilo? Será que você ia escolher comer ou não comer aquela comida gostosa? Então, você vai fazer ali uma pergunta e gerar ali uma reflexão neles, né? Você pode até falar, vamos supor que aquela comida ali, ela foi uma comida que você sabe que as pessoas roubaram e colocaram ali para você comer. E aí a criança vai ficar, nossa, uma comida roubada, será que você comeria? Mas roubar é pecado, será que a gente deveria comer essa comida e tal? Enfim, e aí você vai gerar uma reflexão nela. Depois que ela responder ou ficar pensativa e tal, você vai falar, olha, tiveram jovens que precisaram tomar uma decisão muito difícil, porque eles estavam diante de uma situação parecida com essa. Aí você entra na ministração. Então você começa a falar ali sobre como eles chegaram naquele lugar, né? Como eles foram escolhidos para estarem ali diante do rei. Enfim, você vai entrar ali na ministração. Eu tô dando de exemplo a ministração que eu vou fazer, né? E aí é basicamente isso. Finalizou a ministração, nesse caso aqui, ela é uma ministração discipulado. Uma coisa importante, importantíssima, não posso esquecer isso, que não existe ministração sem aplicação. Se você lê uma história bíblica ou ensina uma história bíblica, uma situação que aconteceu na palavra de Deus, mas você não traz aplicações, você está simplesmente contando uma história. Como assim, Lohane, aplicações? Aplicações para a vida prática da criança. Então, eu contei de Daniel e seus amigos que não comeram a comida do rei. Pronto, a criança aprendeu a história. Mas qual é o impacto que aquela ministração, que aquele texto traz para a vida dela? Qual é o ensinamento que ele traz para a vida dela? Essa aí vai ser a aplicação. Então, você vai dar exemplos práticos baseados na vida da criança, onde ela poderá aplicar aquele ensinamento. Nós estamos falando de escolhas. Então, você pode dar um exemplo assim, olha, vamos supor que você está na escola e o seu amigo resolve bater num outro amigo e fala, vamos sair de brincadeira, vamos bater nele, vamos implicar com ele. Você gosta muito daquele amigo, só que você sabe que aquilo é errado, aquilo não agrada a Deus. Então, quando isso acontecer, você vai fazer uma escolha, se você vai obedecer a Deus ou se você vai fazer aquilo que seu amigo quer. Às vezes vai ser difícil dizer não para o nosso amigo,
porque a gente gosta muito daquela pessoa, mas é mais importante escolher obedecer a Deus. Então você vai trazer exemplos da vida da criança para colocar nas aplicações. Em que momento nós colocamos essas aplicações? Existem momentos estratégicos durante a ministração em que nós podemos colocar as aplicações. Só que isso aí eu teria que aprofundar. Mas eu vou dar um exemplo aqui da ministração de hoje, tá? Que eu estou aqui programando. Mas assim, tem momentos específicos que são momentos chaves que a gente precisa colocar as aplicações. Nesse texto aqui, como que eu faria? Até virei aqui para vocês darem uma olhada. Não reparem na letra, porque eu escrevi rápido, tá? Então, olha só. Eu coloquei aqui, decidiram não se contaminar. AP1, o que é isso? Aplicação 1. Então, nesse momento aqui, em que eu falo sobre não se contaminar, eu vou aproveitar e fazer a AP1, que é a aplicação. Então, eu vou colocar aqui o quê? Um exemplo ou dois de situações onde as crianças decidem, ou seja, fazem escolhas de não desobedecer a Deus. Então, elas vão fazer escolhas para agradar a Deus. Então, vou dar exemplos aqui, 1 ou 2 exemplos que tenham a ver com a realidade da criança. Não adianta dar um exemplo que só pessoas que são mais velhas vão entender, né? Então, por exemplo, se a pessoa está no trabalho, a criança não trabalha, então você não pode dar um exemplo de trabalho. Você pode dar um exemplo de escola, um exemplo de não mentir para os pais, enfim, você vai dar exemplos dentro da realidade da criança. E aqui tem o AP2. No AP2, você vai falar novamente esses exemplos e você vai falar, você pode fazer boas escolhas. Então, você já vai dar uma ênfase ali falando, olha, você pode fazer boas escolhas, Deus te capacita para isso. Então, além dos exemplos, você vai dar um encorajamento ali para aquela criança. Terminou a ministração, vamos para um momento importantíssimo, o convite. E esse convite, ele precisa ser feito, né, baseado em algum versículo bíblico, né, que é o convite para a salvação. Então, você vai falar com aquelas crianças que ainda não conhecem Jesus. Mas você também precisa usar um versículo que tenha um pouco a ver com o ensino que você deu, né? Então, ali nós falamos sobre boas escolhas. Então, na hora que nós formos falar um versículo que vai ser utilizado para o convite para a salvação, nós precisamos colocar um versículo que tenha aí essa condição e essa promessa, né? Ou seja, o que é a condição e a promessa? Olha, se você crê no Senhor Jesus, você será salvo. Então, tem uma condição. Se você crê, você será salvo. João 3,16, porque Deus amou muito de tal maneira que enviou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é a condição? Crer. E qual é a promessa? Ter a vida eterna. Então, são versículos que têm condição e promessa de salvação, tá? E aí você vai falar, olha, então você deve escolher hoje crer ou não crer em Jesus. E aí você vai dar essa entonação que tem a ver com a ministração que você preparou. E aí, você vai crer em Jesus ou você não quer crer em Jesus? Não, tia, eu não quero convidar Jesus, mas não, tia, eu quero convidar Jesus, eu quero convidar ele para morar no meu coração. Então você vai dar essa abertura para a criança, se ela quiser ou não. Se ela quiser, você vai orar com ela, fazendo uma oração de confissão e de entrega, né? Confessando ali os seus pecados e pedindo para o Senhor morar no coração. Confessão dos pecados, como assim? Senhor, eu reconheço que eu sou pecador e que eu dependo de Ti para ser salvo, né? E eu quero convidar o Senhor Jesus para morar no meu coração. Ok. Explica para ela que agora ela é filha ou filho de Deus e aí você vai dar seguimento aí na sua programação. Então, fica feliz, hein? Crianças, quando elas recebem Jesus, quando qualquer pessoa recebe Jesus, a gente tem que se alegrar. Então, mostra alegria, mostra felicidade, mostra empolgação para que essa criança se anime e entenda que aquela escolha que ela fez foi muito importante. Passou o momento do convite,
eu geralmente gosto de fazer jogos de recapitulação, né? Jogos de para eles realmente colocarem ali, refletirem sobre o que eles aprenderam. Então eu talvez leve alguns cartõezinhos com algumas coisas que são legais que eles aprenderam. Então, por exemplo, ajudar as pessoas é bom, é uma escolha boa ou é uma escolha ruim? Bater no amigo é uma escolha boa ou é uma escolha ruim? Então, eu vou levar isso e na hora a gente vai sortear os papéis e eles vão responder se é bom ou se é ruim. Vamos fazer uma brincadeira. Então, basicamente, gente, é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, porque isso vai ajudar bastante. E se você deseja ter algum outro tipo de conteúdo relacionado ao ensino, discipulado de crianças, deixa aqui nos comentários que eu vou falar com vocês, tá bom? Deus abençoe vocês e até a próxima, se Deus quiser.